Nas últimas 2 semanas, houve um reboliço da comunidade séria do autismo sobre algumas coisas, algumas decisões de nível estatal sobre saúde coletiva. Mais especificamente, algumas definições mudaram, alguns instrumentos de triagem sumiram, e que, para mim, eu conversei com o Lucelmo Lacerda anteontem, que foi no dia que eu convidei você para participar do podcast. Eu falei, eu preciso conversar com alguém. E eu queria que fosse outra pessoa que não fosse o Lucelmo, porque eu já tinha gravado com o Lucelmo. Você pode contar para a gente o que está acontecendo? Porque me pareceu um retrocesso, assim, fala, cara, eu comecei esse episódio falando que a gente está caminhando para um lugar legal e, de repente, tomadores de decisão, e eu quero conversar um pouco sobre isso, parece que está havendo um pequeno retrocesso contra toda a evidência que a gente tem na mão. Eu queria que você comentasse sobre isso. Pois é, eu acho isso é muito triste, porque eu conheci o trabalho de vocês, né, na pandemia, quando a gente estava vivendo um momento difícil em relação às tomadas de decisões públicas relacionadas à ciência, né? E eu tinha esperança de que fosse diferente nesse novo formato governamental, nesse novo governo que assumiu o poder. E em relação à saúde mental, eu não tenho visto isso acontecer nesse sentido, né? Eu tenho visto ainda um governo que decide, que está tomando decisões contrárias ao que a ciência tem construído. E aí, nos últimos dias, principalmente, assim, já existe uma discussão, né, junto ao Ministério da Educação, sobre a adoção de um protocolo de ensino baseado em evidências para crianças autistas, que é o parecer 50, que já está sendo discutido nos últimos tempos aí, com uma oposição muito grande da própria base do governo, né, federal. E agora, mas no início de abril, dia 6, se eu não me engano, eles lançaram a nova caderneta da saúde da criança, que tem uma capilaridade de distribuição no Brasil absurda. Absurda. Enorme. A gente tem que, eu acho que a gente tem que ser coerente, né? Esse governo, ele voltou a imprimir a caderneta e distribuir. Isso é muito relevante, porque antes a gente estava tendo só a versão online. E principalmente para comunidades vulneráveis, né? A gente sabe da importância de ter um instrumento de cuidado do desenvolvimento da saúde e do desenvolvimento infantil ali em mãos das populações mais carentes. Então, apesar desse ponto positivo, houve um retrocesso no cuidado para o autismo especificamente, né? Eles retiraram da 6ª versão da caderneta um instrumento de rastreio que a gente considera hoje padrão ouro para a triagem de autismo na primeira infância, que é o M7R. E eles retiraram essa ferramenta sem nenhuma discussão com a sociedade civil, assim, sem nenhuma conversa, foi uma decisão discricionária do governo, e eles também alteraram a formulação do texto sobre autismo na caderneta. E uma coisa que muito me preocupa, porque a presença do MChat, eu acho que é muito relevante, mas o que me chama muita atenção nessa alteração de texto foi que na caderneta anterior havia uma orientação para famílias, havia uma construção de uma orientação para famílias, né? Como as famílias poderiam observar, que as famílias deveriam solicitar ao médico a aplicação da ferramenta, né? Que elas também poderiam aplicar a ferramenta e, na dúvida, consultar um profissional de saúde. E hoje isso foi removido, inclusive nas postagens oficiais do governo, isso não está sendo falado, está simplesmente silenciado. Sendo que, em relação ao autismo especificamente, nós temos também uma vasta literatura científica que mostra que as famílias, especificamente as mães, têm um papel de triagem e de sinalização de que há algo errado com esse desenvolvimento. E para isso elas precisam receber informação. E elas precisam receber informação. Olha, mãe, você tem que cuidar disso. Você tem que cuidar desses aspectos do desenvolvimento da sua criança. Porque ninguém nasce sabendo para o que precisa olhar. Né? A gente vai aprendendo. E essas ferramentas, elas mostram exatamente o que, para onde a gente deve olhar. Né? Então, a gente tem a caderneta de saúde da criança hoje como o principal documento público, o documento público mais importante no acompanhamento da saúde da criança, e ele
a gente perde com essa alteração que houve com a retirada do MChat. E aí, durante essa semana, né, teve um rebuliço nas redes, o governo voltou um pouco atrás, eles tentaram abafar um pouco o caso e disseram que, não, eles vão disponibilizar na versão virtual da caderneta, mas a versão impressa não vai com instrumento e vai com texto realmente com um retrocesso absurdo. Então, eu acredito que eles tenham tentado, assim, solucionar um pouco o caos que virou, né? Que a gente acabou fazendo um movimento político mesmo para tentar mostrar o erro que eles estavam cometendo, mas eles não solucionaram plenamente. Eles colocaram ali panos quentes e seguem com essa caderneta sem as ferramentas. Ô, Polly, deixa eu fazer uma pergunta muito na cara dura aqui. O MChat, que é o nome do instrumento, pelo que eu entendi, eu fiz questão de não ler, porque eu queria ouvir isso de você, para você me explicar. Ele é um instrumento de triagem para você identificar sinais que podem sugestionar que a criança pode estar com autismo. Ter transtorno do espectro autista. Esse instrumento é muito difícil para uma população leiga de ler. Como é que é o nível de ler? Quanto de letramento que você acha que a pessoa tem que ler? Porque às vezes eu fico pensando assim, sei lá, o governo está assumindo que a população... Porque eu sempre, assim, cara... Tem hora que eu acho que o governo pensa que a população é burra, que ela é incapaz de gerenciar seu próprio dinheiro. Por exemplo, eu sou anti-FGTS. O FGTS, a premissa dele é que o ser humano não sabe guardar o próprio dinheiro, então o Estado guarda para ele. O cara que mais gasta dinheiro à toa no mundo, que é o governo, ele assume que você não pode, e o meu FGTS está lá só se eu tiver com câncer, ou comprar uma coisa, ou for demitido. E aí você fala assim, será que esses caras estão admitindo que a população é burra, ela é mal educada, então eu vou tirar? Porque eu queria entender a complexidade disso. Ai, Léo, olha, eu queria ser otimista e achar que é isso. Eu entendo que existe um lobby mesmo acontecendo para a mudança da perspectiva do enfrentamento ao autismo. Porque hoje o governo federal, assim, nesse momento, existe um grupo de trabalho no Ministério da Saúde para mudar as políticas de cuidado relacionadas ao autismo. Foi esse grupo que tirou o MChat da caderneta. E qual a direção que eles querem mudar? Oi? E qual a direção que eles gostariam de mudar esse cuidado? Para pior ou para melhor? Olha, eu acredito que existe um grupo com um forte viés psicanalítico, né? Pelas publicações e pelos comentários que eu tenho visto. E aí existe todo um discurso de não patologização da infância, de não rotular, de não dar diagnósticos tão precoces, porque isso poderia, de alguma forma, gerar ali um risco psíquico para essas crianças, né? Estigmatizar a criança. Estigmatizar e realmente tornar esse diagnóstico definitivo em razão de um rótulo. Então, esse grupo, ele tem uma influência nesse governo especificamente maior, e eu acredito que em razão do trabalho deles, assim, é o que eu tô vendo nos bastidores, tá? Porque a gente acompanha os bastidores desde 2017, que existe uma lei que obriga o rastreio, né, das crianças até os 17 meses para autismo. Existe uma disputa em relação à presença do MChat como ferramenta de triagem oficial. Já existia isso antes, né? Então, isso não é de agora, e agora eles conseguiram retirar, de fato, o MChat da caderneta. Então, assim, é um instrumento, você me perguntou, você começou me perguntando da simplicidade dele. Ele pergunta assim, seu filho balança objetos em frente aos olhos? Para, isso é fácil demais. Né? Ele faz perguntas assim, seu filho aponta para pedir coisas? São perguntas muito simples. Muito que qualquer simples. pessoa tem condição de responder. Entendi. E ele pergunta coisas que são importantes e que não contém no texto da caderneta, que são específicas de autismo. Por exemplo, essa pergunta sobre balançar objetos na frente dos olhos é uma característica muito comum das crianças no espectro e que o marco do desenvolvimento, ou falar sobre desenvolvimento infantil de forma geral, não vai responder para a gente a esse questionamento. Então, assim, o que eu entendo é que não é um movimento, essa mudança não é meramente falta de conhecimento, é um movimento intencional, né? A mudança da perspectiva de como o autismo vai ser encarado por esse governo. E isso me deixa completamente desesperada. Essa é uma palavra. Assim, todos nós. Todos nós. A gente sabe que eu acho que a gente que faz ciência, né? A gente que acredita na nossa pesquisa, no nosso trabalho,
A gente faz isso com muita dedicação e com muita responsabilidade. A gente realmente sabe os impactos que isso pode ter dentro de um país em relação ao desenvolvimento dessas crianças. Oportunidades relacionadas à intervenção precoce, né? Quanto mais a gente tem pesquisado sobre prognóstico, a gente vê a importância de intervir muito cedo. Tanto que eu pesquiso bebês hoje, né? Existem várias pesquisas que vão para bebês desde que nascem, justamente por causa do prognóstico dessa intervenção ser muito melhor nessa população. E, de repente, você vê o seu trabalho, assim, perder importância dentro do seu país, né? E não porque a gente quer ser super importante, mas porque a gente quer que a tecnologia chegue na realidade. É isso, só quer ajudar milhares de mães igual você no desenvolvimento da sua criança, né? Porque a pesquisa mostra a direção que deveria ser estimulada às crianças quanto precoce, melhor, né? Quanto antes, melhor.